Com a dura derrota para o Ituano por 4-1 na última sexta-feira, o clima no Moisés Lucarelli não é dos melhores. Sem vencer a 7 jogos e apenas 1 ponto do Z4, a Ponte vive o seu pior momento na competição. Além disso, a equipe de Nelsinho Batista, reconhecida no campeonato pela grande atuação jogando em casa, parece ter perdido esse trunfo. A última partida contra o Galo de Itu foi a 3ª derrota seguida jogando no Majestoso. Mesmo atingindo o marco de 135 partidas pela Ponte e se tornando o 8º técnico com mais jogos pela Alvinegra, Nelsinho viu a pressão aumentar após mais uma derrota em casa. E quando questionado se teme pelo cargo na Ponte Preta, o comandante respondeu dessa forma. Eu não sei qual o sentido dessa tua pergunta. Porque eu estou aqui respondendo com tranquilidade, né? Respeitando o torcedor tem todo o direito de, o time não está bem, todo torcedor ele vai reclamar, ele vai xingar. Para dar um pouco mais de tensão na campanha, o próximo compromisso da Ponte será contra o CRB, adversário direto na luta contra o rebaixamento. A equipe alagoana está somente a 3 pontos da Macaca e pode ultrapassar a Ponte em caso de vitória. Em meio a um princípio de crise no Moisés Lucarelli, o presidente da Ponte Preta, Marco Antônio Ebelin, concedeu uma entrevista ontem durante o programa Esporte em Debate da Rádio Bandeirantes Campinas. Ebelin disse que já conversou e alertou os jogadores sobre a difícil situação do clube. Ontem, já na representação, teve uma conversa comigo. Há muito tempo eu não falava com o grupo de jogadores. Todo mundo pensava que vinha o Marco Eberlin, general do Exército, para arrebentar com todo mundo. Pelo contrário, eu fui mostrar para esse elenco que não é inadmissível a mesma equipe que enfrentou os adversários no primeiro turno e que fez o jogo contra o Goiás e contra o Santos fazer um jogo tão dispersivo como foi quando tomou o segundo gol. Quando questionado sobre os reforços da Macaca nessa janela, o presidente da Ponte demonstrou estar alinhado com Nelsinho Batista nesse tema. Com 4 atletas contratados na janela do meio do ano, Marco Antônio Ebelin acredita que não havia jogadores com qualidade técnica que podiam vir a reforçar a Ponte. O presidente ainda contou que durante uma negociação com o atleta do Vitória, houve uma tentativa de troca com o atacante Gé. E o presidente segurou mais uma oferta feita pelo camisa 9 da Macaca. A Ponte Preta procurou sim, não deixou de contratar. A Ponte Preta não tem dinheiro, está quebrada, é lógico. A gente queria fazer dentro das nossas condições. Mas todos os jogadores que estiveram à disposição da Ponte Preta, o nosso técnico e nós também entendíamos que não ia trazer uma situação extremamente vantajosa para o clube. Não é vantajosa financeiramente, não. Nós estamos falando futebolisticamente. O Rodrigo Andrade, um segundo volante, um jogador que marca, mas que também joga. O Vitória queria que eu cedesse o Gé para o Vitória. Eu, pela segunda vez, eu segurei o Gé na Ponte. O presidente da Ponte aproveitou o espaço para esclarecer que os jogadores do clube estão com o salário em dia. Isso porque houve um rumor de que o rendimento do elenco ponte-pretano havia caído supostamente pela falta de pagamento. Batista, quando está atrasado eu sou o primeiro a vir e falar. Até porque também tenho certeza que atraso de salário não traz derrota. Atrapalha, lógico, qualquer ser humano, porque depende do seu soldo para a subsistência, mas eu nunca vi time perder jogo por causa do salário atrasado. No cargo de presidente da Macaca desde 2022, Marco Antônio Ebelin ainda deixou uma mensagem de esperança e garantiu que a Ponte Preta vai permanecer na Série B. A Ponte não vai cair, a Ponte não vai correr risco de cair, a Ponte não vai entrar lá para brigar. A Ponte tem equipe, mostrou ao longo do campeonato e vai mostrar novamente. Vai ter dificuldade? Vai ter que reaprender a ganhar. Espero que já seja na quinta-feira, um jogo que a gente não ganhou ainda fora de casa, mas que temos condição de ganhar. Entrevista forte com grande repercussão do Marco Eberlin, presidente da Ponte, ontem no Esporte em Debate da Rádio Bandeirantes. FM 85,7, das 17 até 19 horas e 30 minutos. CH esteve comigo no programa. O que você achou da entrevista? Esclareceu bastante coisa. O Eberlin é fácil de entrevistar. Ele responde mesmo, às vezes exagera na resposta, no tamanho, no tempo, mas ele não deixa de ter conteúdo.
ele responde com sabedoria, ele conhece o futebol. Ele é o presidente da palavra fácil? Não tenha dúvida. Ele é o presidente da palavra fácil, mas ele responde. Do jeito dele, mas ele responde. Pena que o tempo é pouco, porque a gente tem sempre várias perguntas para fazer, né? Mas ele não foge das perguntas e eu gosto de entrevistar gente assim, que vai pro confronto. É legal debater e ele debate em alto nível também. Mas se ele pudesse responder mais curto, faríamos muito mais perguntas. Porque a hora que solta, Gleger, a entrevista, a nossa caixa de mensagem, graças a Deus, arrebenta. Pergunta disso, pergunta daquilo, pergunta disso. E não dá tempo. Mas a entrevista foi boa, sim. Foi boa. Teria que ser um podcast, entendeu? Com 4 horas de duração. Mas foi boa a entrevista, Batista. Mas duas coisas importantes. Primeiro, ele afirmou que a Ponte não vai cair e não sofre risco de rebaixamento. Mas aí não depende dele, né? Segundo, sobre o Hakim, ele diz que o zagueiro boliviano não estava à disposição porque ele chegou em Campinas no sábado. A Ponte jogou na sexta. Tentou antecipar a vinda dele e não foi possível. E que a escalação do Hakim depende integralmente, apenas e tão somente, do comandante, que é o Nelsinho Batista. Teve duas coisas que ele falou na entrevista. E eu não participei do programa ontem, devido ao meu outro trabalho, mas acompanhei, né, principalmente alguns trechos, e para mim 2 coisas importantíssimas. A primeira, quando ele fala que os salários estão em dia. E ele fala uma coisa que é verdade, tá, Batista? Eu, como ex-atleta, e convivi milhares de vezes com o salário atrasado, problema financeiro de time, que ele falou, a derrota não é em função do salário atrasado, não, e é verdade isso. Porque para o atleta, por exemplo, estou dando um exemplo rápido, para o atleta é pior ele estar perdendo. Como é que ele vai cobrar o cara que está devendo para ele se ele não ganha jogo? Então o atleta, ele tem, vamos ganhar aqui, vamos ganhar esse jogo para a gente cobrar os caras. Então ele fala uma coisa e ele tem razão nisso. E a outra coisa que ele fala que é muito importante, eu não me lembro agora quem perguntou se foi o CH ou você ou o Tigrão no programa, que é olha, esse time parece que não tá bem treinado. E ele fala, não. Fui eu que falei. Foi você? Ele fala, não, eu acompanho e assim, a gente sabe da capacidade do Nelsinho. E o time está treinando sim, é que as coisas não estão acontecendo. Mas o time está sendo muito bem treinado. Essas coisas é importante, porque, claro, o reflexo da semana é o jogo. Concorda ou não? Sim. O cara, por exemplo, conquista a vaga de titular treinando bem. E aí o treinador acompanha, perto daquilo que ele tem de objetivo de plataforma, coloca o cara para jogar. Então, se o time está bem treinado, o salário está em dia e as coisas estão beleza, eu acho que aí é uma cobrança mais enfática nos atletas. O jogador precisa dar uma acelerada nos caras. É importante a gente colocar o contexto. Fui eu que perguntei. A impressão pelo desempenho péssimo no segundo turno é que o time é mal treinado. E por que é mal treinado? Na minha opinião, não é porque o Nelsinho não é bom treinador. Eu cansei de elogiar o Nelsinho aqui. E tem que ser cobrado. Sabe por quê ou não, Gleger e telespectadores? 18 jogos sob o comando do Nelsinho. Não deu tempo de fazer uma variação de estilo de jogo para não precisar toda hora fazer ligação direta para o Gé? Essa foi a colocação que eu fiz no contexto. Eu não estou querendo derrubar treinador. Ele tem que ser cobrado. E, para mim, a maior responsabilidade é do seu comandante.